E vamos aí com a principal repercussão da CPMI do INSS nesse dia 16, pessoal. O nome que voltou a sacudir Brasília é Eli Cohen, advogado, denunciante, investigado e agora personagem central da CPMI do INSS. Cohen é o homem que diz ter desvendado o maior esquema de fraude previdenciária da história recente do país. Como eu disse, repetindo, a adesão associativa, ela apareceu em 2016 com a proibição da contribuição sindical. Eli Cohen mostrou aos parlamentares um organograma com nomes, cargos e funções de pessoas ligadas ao esquema, que classificou como uma organização criminosa sofisticada. Então fica comigo até o fim, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notícias do canal, porque aqui sai conteúdo todos os dias, pessoal. Segundo a Agência Brasil, esse cara aí foi o primeiro a rastrear um sistema de descontos ilegais feitos diretamente na aposentadoria de milhões de brasileiros, através de entidades de fachadas criadas aí especificamente para sugar o dinheiro dos mais pobres e mais. O cara denunciou conivência de servidor público, de gestor público, inclusive do governo Bolsonaro dentro do esquema. Em depoimento à TV Senado, ele relatou que desde 2016 o INSS mudou o entendimento jurídico e passou a permitir que entidades privadas sem o registro sindical fizessem descontos automáticos nos beneficiários. Isso aí, pessoal, foi uma brecha. Segundo ele, foi aí que se abriu as porteiras para a organização criminosa travestida de sindicato que ia fazer os descontos aí de milhões de aposentados que nem sabiam que esse desconto estava acontecendo e por que estava acontecendo. E vejam só que história, pessoal. O cara começou a investigar por conta própria, reuniu o documento, cruzou um monte de dados bancários e descobriu algo que, segundo ele aí, era um estado paralelo dentro do INSS. Durante o governo do Bolsonaro, o esquema teria se expandido assustadoramente, atingindo milhões em descontos indevidos, transferências suspeitas para a empresa privada ligada a políticos e até ex-ministros. Na CPMI, ele mencionou o nome de um cara chamado aí, um ex-presidente do INSS chamado Leonardo Rolim, indicado pelo governo do Bolsonaro como um dos caras que reautorizaram os contratos que eram fraudulentos, mesmo depois de denúncias internas. O cara sabia e reautorizou e afirmou que quando uma diretora do órgão tentou abrir uma auditoria, ela foi exonerada 12 dias depois. O trecho aí que ele colocou foi: a servidora Márcia Elisa de Souza foi retirada do cargo após determinar a fiscalização das entidades suspeitas. Isso está aí no Senado, no Senado Notícias, notícia de 1º de setembro desse ano. Então, o Eli Cohen também relatou ter sido ameaçado, teve que mudar de endereço e procurou a Polícia Federal, mas diz que só foi ouvido depois da troca do governo, quando a CPMI começou a investigar a verdade. Então vejam bem, pessoal, porque hoje o bicho pegou para autorizar a volta desse cara na CPMI. A oposição, os bolsonaristas não queriam de jeito nenhum isso daí. Olha só, o próprio Cohen admitiu ter se reunido com o Rogério Marinho, líder da oposição e ex-ministro do Bolsonaro, antes do primeiro depoimento dele na CPMI. Segundo a Veja, o encontro aconteceu para alinhar as informações, que levantou, lógico, a suspeita de que o discurso do advogado aí do Cohen poderia ter sido combinado. Isso saiu na Veja em 5 de setembro, a matéria aí. Agora, com o requerimento aprovado, parte da oposição está morrendo de medo que essa nova oitiva possa expor esse elo político entre o esquema e o bolsonarismo, o esquema de roubo do INSS e políticos bolsonaristas. E foi até curioso, pessoal, porque eu não sei aí se o Sóstenes viu que ia perder a votação, que o Eli Cohen ia ser convocado, mas no meio do discurso aí, ele mudou o voto dele, começou a dizer que ia votar sim pela vinda do cara, e olha a cara que os aliados dele de extrema direita fizeram na hora. Você
Presidente, o sócio não veio na reunião só para atrapalhar. Silêncio. A votação está aberta. A votação está aberta. A votação está aberta. Quem aprova o requerimento vota sim. Enquanto isso, a base do governo que o Pimenta e o Alencar Santana estão liderando quer usar o retorno do Correm para consolidar as provas e reconstruir a cronologia do desvio, mostrando que o dinheiro foi drenado durante o governo anterior e tentava ser legalizado aí pelo pretexto de acordo administrativo. E é por isso, pessoal, que o que está em jogo aqui vai muito além no esquema de corrupção. É a disputa entre quem quer apurar até o fim, que é o governo, e quem tenta encobrir o rastro de uma máquina de drenagem de dinheiro público que foi estabelecida no governo Bolsonaro, ao que tudo indica aí. Como que o Estado brasileiro foi usado durante anos para financiar esse projeto político de poder da extrema-direita. Se ele provar o que diz ter nas mãos, essa CPMI pode ser um divisor de águas entre os discursos aí de moralidade do bolsonarismo e a realidade de um esquema que sugou a aposentadoria, destruiu vida e enriqueceu aí quem dizia combater a corrupção, pessoal. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho porque a gente vai voltar com mais. E não esquece de deixar o seu comentário, todo mundo aqui no canal quer saber o que você está pensando.